que esse conflito ele chamou muita atenção agora nos últimos dias, né, para os efeitos que teve. Bom, o que a gente consegue prever? Você está perguntando os efeitos para o Brasil ou internacionais? Bom, a gente precisa analisar o quanto tempo que essa guerra vai durar, né? E os efeitos eles vão ter relação com o tempo, né? Então, agora, de imediato, a gente antevê, né, e a gente já conseguiu enxergar, um impacto importante sobre o preço do petróleo, né? O petróleo, como é uma commodity, ele está sendo vendido, né, no mercado de commodities, então ele disparou 10%, né, um crescimento de 10%, e isso tem um impacto direto sobre, principalmente, os países que dependem mais, que dependem da importação do petróleo, né, do Irã. Então, a gente vai ter um impacto importante aí para as economias europeias e também para os Estados Unidos, né, que dependem do petróleo, né, para diversas, para o setor energético em geral, né, também para aquecimento. Agora está passando pelo inverno, né, então para o aquecimento dos domicílios, né, enfim. Então isso tende a impactar a inflação, né, nos Estados Unidos, na Europa, né, tende a aumentar os preços, né. E além disso, a gente tem um impacto sobre um impacto logístico, né? Porque esse local, né, que está sendo realizada a guerra ali, agora eu não me vem exatamente o nome, o estreito, né, de Hormuz. Hormuz, isso. A saída do Golfo Pérsico. Isso. Então, tem vários navios ali que estão bloqueados, né? Acho que 200 mil navios que estão bloqueados. E esses navios, eles transportam diversas mercadorias para o mundo, inclusive containers. Então, existe uma crise que pode ser, dependendo... Né? Agora, as empresas elas têm estoques, né? Então, elas conseguem ter um remanejamento um pouco melhor assim, no curto prazo. Agora, se essa guerra perdurar mais tempo, 40 dias, 50 dias, mais de um mês, né? Esse efeito certamente vai ser muito forte em termos econômicos, né? Principalmente aí para a Europa, para os Estados Unidos, né? Lembrando também que o Irã ele é um produtor de ureia, né? Então ele exporta bastante esse elemento que é importante para o setor agrícola, então isso tende a aumentar os preços das commodities agrícolas, né? E um outro aspecto, né, que no primeiro momento teve impacto direto, né, que é a questão financeira, dos mercados financeiros, né? Porque a gente teve uma valorização do dólar ante ao real, né? E uma queda na Bolsa de Valores, né, no Brasil. Nesse primeiro momento, esses foram os primeiros impactos. Isso é decorrente porque sempre quando existe alguma questão que causa uma insegurança no sistema financeiro, os agentes eles buscam lugares mais seguros, né? Então eles vão retomar os Estados Unidos, né? O ouro, por exemplo, teve uma maior demanda por ouro, né? Mas, por exemplo, nessa noite a gente já teve notícias de que esse Estreito de Hormuz ele já começou a ser liberado, né? Então já teve alguns sinais de que a guerra talvez não perdure por tanto tempo e que esses efeitos eles não vão ser tão profundos no médio e longo prazo, né? Assim, o que a gente pode antever também para o Brasil, né, que a gente tinha uma perspectiva de que haveria uma redução na taxa de juros de 0,5 pontos percentuais, né, na próxima reunião do Copom. E a guerra pode ser que tenha um efeito de reduzir essa redução, né? Passando para 0,25 pontos percentuais, em função da questão da valorização do dólar, que o possível efeito inflacionário que isso possa ter no Brasil, né? Que a gente está enxergando que a inflação está mais controlada, a economia ela está desaquecida, né? Que a gente conversou no início do programa, né? Então a perspectiva era de que haveria um corte maior nessa próxima reunião, o que pode acontecer de ser revertido, né?